Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 21 de maio de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 18. É a explicação da parábola do semeador. Mateus 13, 10 a 18. Aproximando-se os discípulos, lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Pois aquele que tem lhe será dado, e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se tornou cevado. Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois amém vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a inspiração, a proteção, para que neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, possamos receber, assimilar da melhor forma possível, condizente com a nossa capacidade, com a nossa suportação, o que nos será trazido hoje, de acordo com os Teus ensinamentos, com as Tuas verdades, que são os ensinamentos e as verdades provindas do próprio Criador, do nosso Pai Celestial, que é Deus. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós não apenas estudaremos, analisaremos uma parábola especificamente. Embora todas as parábolas de Jesus, tanto é assim que, se não fossem importantes, Jesus não as teria usado, todas elas merecem uma reflexão, um estudo, uma análise, o mais detalhado, mais pormenorizado, mais atento possível. Porém,
muitas vezes nós nos detemos apenas nas parábolas propriamente ditas. E nós não analisamos, como nós vamos ver que alguns espíritos que estão acima do nosso nível o fizeram, que é exatamente essa forma que Jesus adotou para dar os seus ensinamentos. Essa pedagogia, essa didática que Jesus usou e por que ele usou. Por isso nós abrimos a nossa reflexão de hoje com esse trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus explica exatamente após ser perguntado pelos discípulos por que é que ele usava parábolas, por que é que ele falava os seus ensinamentos por meio de parábolas. E ele ainda cita a profecia de Isaías que se cumpria exatamente naquele momento em que, falando por parábolas, muitos ouviam essas parábolas, essas histórias, esses contos, e não entendiam. Então, ouvindo, não ouviam. Enxergando, ou vendo, não enxergavam. Né? Enxergando, não viam. Vendo, não enxergavam. Não entendiam. Por quê? E aí nós vamos a esse livro muito interessante de Huberto Roden, que é um filósofo, um autor muito interessante, que tem exatamente esse livro Sabedoria das Parábolas, no qual ele diz, logo aqui no início, o que ele chama de prelúdio, que é uma espécie de prefácio desse livro. Ele diz o seguinte, o Huberto Roden: quase todas as parábolas de Jesus giram em torno da ideia do reino de Deus, ou o reino dos céus. Reino é um conceito orgânico que lembra hierarquia. Num reino há superior e súditos, alguém que orienta e os que seguem sua orientação. E como, segundo as palavras do Cristo, o reino de Deus está dentro do homem, deve esse reino consistir numa hierarquia de valores e de fatos. Olha aí, meus irmãos. Esse reino deve consistir numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. O reino de Deus no homem é o eu divino da sua alma, que governa o ego humano da sua mente, das suas emoções e do seu corpo. Esse reino de Deus existe em todo homem, mas, na maior parte, existe em estado dormente, potencial, embrionário. Compete ao homem despertar, atualizar, desenvolver esse reino que o mestre chama a luz sob o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa. Usando expressões, né, Huberto Roden aqui, usando expressões que o próprio Cristo utilizou em algumas de suas parábolas. Há no Evangelho algumas dezenas de parábolas que visam esse reino dos céus que o homem deve despertar, desenvolver dentro de si e pôr a serviço da vida própria e alheia. E aí, mais à frente, ele diz ainda, nesse prefácio que ele chama de prelúdio: toda parábola consta de dois elementos: o símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material, tirado da natureza ou da sociedade humana, é compreensível a todos. Mas a compreensão do simbolizado espiritual depende do estado de evolução de cada um. Olha aí, meus irmãos, Huberto Roden, embora Jesus tenha explicado para os discípulos, e isso esteja registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, está registrado.
portanto, ao nosso alcance. Mas o Berto Roden, ele explica a explicação de Jesus. O simbolizado, ou seja, a essência, porque a história em si, qualquer um que ouça consegue compreender. Qualquer pessoa que tenha audição consegue ouvir a história e compreender. É a história de um semeador, é a história de uma dracma que estava perdida, é a história de um filho que se desgarrou, se desviou, se afastou da convivência do pai e depois retornou, e tantas outras como nós conhecemos. Isso é fácil de entender, basta ouvir as palavras. Agora, o simbolismo, que o Berto Roden chama de simbolizado espiritual, a essência, o significado, a moral da história, diz o Berto Roden, a compreensão do simbolizado espiritual depende do estado de evolução de cada um. E aí ele vai mais longe, o Berto Roden. Quem tem 10 graus de evolução espiritual interpreta a parábola como sendo 10. Quem tem 50 graus compreende-a no nível 50. Quem tem 100 graus de evolução compreende a parábola no grau 100. Devido a essa ilimitada elasticidade do simbolizado espiritual da parábola, esse modo de ensinar se presta para toda e qualquer classe de homens. Por outro lado, porém, não é possível dar uma explicação definitiva e universalmente válida das parábolas. Isso no nosso âmbito de encarnados. Nenhum homem aqui, entre nós, no nosso nível, que pode ser um pouco acima ou um pouco abaixo da média, tem condições de dar uma explicação, de dar uma interpretação que seja a mais completa, a mais correta ou a única verdadeira. Nós não estamos nesse nível. Por isso mesmo Jesus falou, que essa parábola, aos discípulos era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas aos outros não era dado. Então, por isso ele falava em parábolas, para que os outros, ouvindo, não ouvissem e vendo, não vissem. E mesmo os discípulos, que segundo Jesus, meus irmãos, segundo Jesus, estavam preparados para conhecer os mistérios, mesmo eles, por estarem encarnados, tiveram momentaneamente uma certa dificuldade, porque nós sabemos que o nosso corpo de carne limita as nossas capacidades, as nossas faculdades, as nossas percepções. Então, os discípulos, que nós sabemos foram escolhidos por Jesus, eles, uma vez encarnados, tiveram momentaneamente, esporadicamente, dificuldade em relação a uma ou outra parábola. E por isso pediram que Jesus os explicasse. Então, vejamos como é profundo profunda a circunstância, a situação, profundo o fato. Então, diz o Berto Roden, esse método de ensinar, de falar, de dar sua lição, sua moral, é um método muito interessante. Por quê? Porque ele vai variar de acordo com o nível, a compreensão desse ensino vai variar de acordo com o nível. Então, é como acontece, nós já falamos, Jesus, meus irmãos, ele aceitou e verbalizou isso. Vós me chamais mestre. Na última ceia que ele falou isso. Vós me chamais mestre.
E bem dizeis, porque mestre o sou. Quer dizer, eu sou mestre. E nós sabemos que mestre é o grau máximo daquele que ensina, de quem é professor, de quem se dedica a ensinar, ao magistério. Então, quer dizer, Jesus, ele aceitou receber o título de mestre, de professor. Só que ele não é apenas um professor. Ele é o professor. Ele é o mestre dos mestres. Então, a didática de Jesus é didática divina, é didática perfeita. Não é uma didática elaborada por fulano ou beltrano, uma didática adaptada, né, e que evoluiu. Não, é a didática divina, a didática do mensageiro de Deus, daquele que veio ensinar as verdades de Deus, que é o nosso Mestre Jesus. Então, não tem nada a ser corrigido, a ser adaptado, a ser melhorado na didática de Jesus. Então, é a história que se conta para a criança desde pequena. Histórias, contos de fadas, histórias infantis mundialmente conhecidas, né? Fábulas de Esopo, fábulas de La Fontaine e tudo mais, que a criança entende de uma forma limitada e à medida que a gente vai avançando em idade, em experiência de vida, em maturidade, em conhecimento, em cultura, a gente vai interpretando aquelas histórias de uma outra forma. E tanto é assim que um amigo que já não está mais aqui entre nós, famoso aqui na cidade de Campos, que foi o médico doutor Renato Moreto, professor da Faculdade de Medicina de Campos, ele gostava de, nas suas aulas, discutir com os alunos interpretações de histórias infantis, que muitas vezes a gente acha, que perda de tempo, né? Eu vou ficar lendo um livro infantil, uma história infantil. Essas histórias, elas podem, primeiramente, né, momentaneamente, parecer apenas infantis, mas, na verdade, elas têm mensagens, têm lições, têm ensinamentos que servem para todos nós, não somente para as crianças, mas para nós adultos também. Então, por isso que o professor Dr. Renato Moreto gostava de discutir com os seus alunos da Faculdade de Medicina, já adultos, né, jovens adultos, as mensagens, a moral de histórias que eram comumente contadas para crianças. E também por isso, nós que temos um grande mestre, um grande também professor, um grande pastor, um grande pescador de almas, que foi o professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, em Campos dos Goytacazes, que se preocupou em escrever e deixar esse livro aqui, Histórias que Jesus Contou, para as crianças. Então, ele diz aqui no subtítulo, Histórias que Jesus Contou, parábolas do Evangelho narradas às crianças. E aí, ele, o professor Clóvis, que sabemos também que está muito acima da média de evolução de nós outros espíritos, de medianos para baixo, na verdade, né? Ele escreveu esse livro para adaptar para as crianças, no que se hoje chama de transposição didática, o que Jesus contou para todos nós através de suas parábolas, mas que muitas vezes precisa de um facilitador, uma didática simplificadora para que a criança possa absorver. E aí, ele, professor Clóvis, no prefácio desse livro que é considerado infantil, mas que, como nós acabamos de dizer, nos serve a nós também adultos, ele diz o seguinte, ele dá um recado, assim, uma sugestão, um pedido aos pais das crianças, né? Todos que são pais.
ou melhor, esse recado aos pais é de Emmanuel. Olha só, hein? O prefácio do livro Histórias que Jesus Contou é de Emmanuel. E aí ele se dirige aos pais, né, dizendo: não te esqueças do divino mestre das almas e auxilia o tenro companheiro de tua marcha a buscar em Jesus o doador das bênçãos eternas. Ajuda-o a procurar no Cristo o cinzelador do caráter, quer dizer, aquele que usa o cinzel, cinzelador do caráter, para que o amor puro lhe presida a existência e para que a verdade lhe clareie o caminho. Neste livro, olha as palavras de Emmanuel em relação ao professor Clóvis, meus irmãos. Neste livro, um amigo das crianças, olha aí, relaciona histórias que Jesus contou para que os pequeninos o encontrem no santuário do coração. Lembra-te de que se hoje és o apoio da felicidade de teu filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade. Colherás nele o que houveres plantado. O que houveres plantado. A abnegação ou a indiferença. O trabalho ou a preguiça. A paz ou a discórdia. A confiança ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe a abençoada luz ao porvir. Então aí a gente vê a importância também de se evangelizar a criança, desde tenra idade, desde pequenina, desde bebê, né? Falar sobre Jesus, falar sobre as histórias que Jesus contou, e não é por outro motivo que tem-se, né, publicado vários livros infantis, então, cristãos, né, não somente espíritas, mas cristãos. Nós temos livros infantis protestantes muito bons, nós temos livros infantis católicos muito bons e temos livros espíritas muito bons também, infantis. E aí o professor Clóvis ainda fala aqui, aí já diretamente se dirigindo às crianças, né, as que seriam as leitoras desse livro. Querida criança, aqui está mais um livrinho de história para você. Os heróis dessas histórias não são dos nossos dias. Olha aí, tem quase 2000 anos. Não aparecem aqui Pinóquio nem Branca de Neve com os 7 anões. Não encontrará você também Aladim com a sua lâmpada maravilhosa, nem viajará com Gulliver ao país dos gigantes. O pequeno polegar, o Chapeuzinho Vermelho e o camundongo Mickey não estão aqui presentes. Nem comparecem às nossas histórias Ali Babá, o Gato de Botas e o Pato Donald. São outras bem diferentes as histórias que você vai ler. Foram contadas pelo maior amigo das crianças. Olha só que respeito, que amor, que admiração que o professor Clóvis tinha e tem em relação a Jesus. Foram contadas pelo maior amigo das crianças. Sei que você conhece esse grande amigo. Sim, é ele mesmo. É Jesus, nosso divino mestre. Também ele foi criança. Criança meiga e boa, gentil e pura, que encheu de alegria, amor e paz o lar de Nazaré. Ele amou os pequeninos de sua pátria do mesmo modo que continua amando hoje, com ternura e proteção as crianças do mundo inteiro. Este livrinho quer mostrar aos seus olhos e ao seu coração de criança as lindas histórias que Jesus Nazareno contou ao povo da Palestina. Tem elas o nome de parábolas. São simples, educativas e belas. E mais que tudo, foram narradas por aquele cuja vida é a mais linda história do mundo. A palavra parábola quer dizer comparação. Na língua que Jesus falava, dizia-se marchal, que significa uma história, uma ilustração, uma breve narrativa, embora nem sempre signifique só isso. Estas histórias que Jesus contou não se destinaram só aos homens, olha aí, meus irmãos,
não se destinaram só aos homens da Judéia e aos meninos das praias de Cafarnaum e das colinas de Nazaré. Ele as contou sabendo que ficariam no Evangelho para sempre, para as gerações do futuro, para nós todos. Elas são também para você, sabe? Não seria possível reunir aqui num só volume todas as parábolas de Jesus. Várias delas, no entanto, aqui se encontram expostas numa linguagem ao alcance de sua inteligência. Olha a transposição didática aí que o professor Clóvis fez. Ao alcance de sua inteligência. Expostas numa linguagem ao alcance de sua inteligência para que a sua alma, recebendo essas lições do divino amigo, se conserve simples e boa, sincera e mansa, generosa e pura. Para que sua vida, querida criança, seja uma permanente oferenda espiritual ao nosso querido Jesus, nosso primeiro e maior amigo. Medite nelas, releia-as sempre, procure entendê-las bem. Rogue ao Mestre Divino que as contou nas cidades de Israel, que dê à sua mente o perfeito entendimento delas, concedendo também ao seu coraçãozinho as bênçãos da boa vontade e da perseverança, a fim de que você pratique os sagrados ensinamentos do Evangelho. E essa oração que ele sugere, né, orienta que as crianças façam, nós devemos fazer também, né? Orar pedindo a Jesus que nos ajude a compreender as parábolas, né? E que nós pratiquemos o que Jesus nos ensinou nessas parábolas. Então, ele diz aqui, hoje você é uma criança, amanhã crescido será adulto. Que a sua alma, filhinho, recebendo desde agora as lições imortais do Senhor, as conserve sempre nas estradas de luta desta vida e nos caminhos luminosos da eternidade. No grande além, o divino pastor espera todos os corações que o amam e servem, amando e servindo a humanidade com retidão de espírito e sincero devotamento. Que Jesus abençoe sua alma de criança e que você entenda, sinta e aplique os sagrados ensinos de suas parábolas que foram contadas também para você. Campos, 5 de abril de 1955. Então, que maravilha, né? Que prefácio, não somente para as crianças encarnadas com pouca idade, para nós, que somos crianças espirituais, apesar de estarmos encarnados e com idade avançada, ou, enfim, a idade em que estivermos, né? Então, voltando aqui para Huberto Roden, né? Vejamos que esses espíritos, que são, na verdade, missionários de Jesus, né? Professor Clóvis, Huberto Roden, espíritos, como nós acabamos de dizer, que estão acima do nosso nível espiritual, né? Que tem uma capacidade de compreensão, uma capacidade de digamos, né? Tradução das palavras de Jesus que nos ajudam. Porque nós, como Jesus disse, a maioria de nós outros, meus irmãos, estamos naquele grupo que Jesus falou que a nós não é dado conhecer os mistérios de Deus. Então a gente precisa desses espíritos, desses intérpretes, para nos ajudarem, para que nós possamos começar a compreender essas histórias, essas lições tão profundas. E aí, voltando então para Huberto Roden, nós temos aqui, né? Devido a essa ilimitada elasticidade do simbolizado espiritual da parábola, esse modo de ensinar se presta para toda e qualquer classe de homens. Por outro lado, porém, não é possível dar uma explicação definitiva e universalmente válida das parábolas. A sua relatividade admite inúmeras interpretações, proporcionais ao estado de evolução espiritual de cada ouvinte ou leitor. Então, só nós não podemos, né? Nós temos que ter cuidado para não incorrermos no erro de achar que a nossa interpretação é que é a correta, que é a melhor, porque nós somos parte desse grupo
que está no a vós, né, a eles não é dado conhecer. Então, cuidado, né, nós devemos ter cuidado com a nossa soberba, com a nossa arrogância, com a nossa ousadia de acharmos que estamos em condição de interpretar melhor do que as interpretações que já existem e já estão à nossa disposição, essas parábolas, porque na verdade não estamos. Nós estamos na condição de necessitados, de intérpretes, de explicadores, de tradutores. Então, por exemplo, no livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 290, o próprio Emmanuel, né, reuniu aqui nesse livro alguns questionamentos que ele mesmo entende que poderiam surgir e, às vezes, questionamentos que surgiram mesmo. E esse, né, possivelmente é um deles, né, a questão 290 do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Olha aí que interessante, né? Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Olha aí, como também que tudo tem seu tempo. Jesus contou essas parábolas há mais de 2000 anos e é o próprio Emmanuel, que é considerado por nós espíritas o quinto evangelista, que está a dizer, num dado momento, né, essas parábolas, essas sementes divinas, desabrochariam em árvores de misericórdia e sabedoria. Então, quer dizer, a gente espírito encarnado, a gente que se diz cristão, a gente tem que avançar, meus irmãos. A gente tem que evoluir para que a capacidade nossa de interpretação, de compreensão, de absorção aumente. Porque Jesus disse, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Algumas traduções utilizam a palavra vós não podeis compreender, mas a tradução melhor parece-nos que é vós não podeis suportar. É uma capacidade não apenas de compreender, de entender, é uma capacidade de suportar. A verdade, ela é muito para a nossa capacidade de suportação. Por isso, Jesus, como o mestre dos mestres, com a sua didática perfeita, divina, nos ensinou de acordo com a nossa capacidade de compreensão, de suportação. Foi a transposição didática mais perfeita que já existiu, que existe e que existirá em nosso planeta. Então, o próprio Emmanuel está aqui a dizer, né, que as parábolas de Jesus, né, são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade, não apenas para nós que lemos, que ouvimos ou que nos dizemos cristãos, para a humanidade toda. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, tem um texto também muito interessante, Jesus e suas parábolas, que diz o seguinte: Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Olha que didática maravilhosa.
o professor que traz a matéria, mas não necessariamente como está na apostila, como está no livro, como está no programa. Ele dá o seu toque pessoal. Ele pega aquele assunto complicado, pesado, maçante muitas vezes e transforma em algo interessante. Então, quantos de nós, né, que já fomos estudantes ou somos, nós não tivemos aquele professor ou aquela professora super legal, super bacana, que era o nosso ou a nossa professora preferida, né, o nosso professor preferido, e que transformava um assunto ou que nós já gostávamos em algo maravilhoso, ou aquele assunto que nós, aquela matéria que nós nem gostávamos, em algo interessante que nós passamos a gostar. Então Jesus é o professor mais maravilhoso, é o professor mais bacana, mais legal, mais interessante que poderia existir e existiu e continuará existindo, meus irmãos. Então, olha aí, o Vinícius, Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar seus ouvintes. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando. Nós é que somos os deficientes intelectuais, deficientes espirituais, né? Só que Jesus, na sua perfeição, na sua divindade, ele adapta a matéria, o ensinamento, o assunto à nossa capacidade. Sempre que se trata de assuntos transcendentes. Olha que interessante esse texto, né, de Vinícius. Demais, na época em que o mestre divino predicava, e mesmo muito tempo depois de sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio de tradição. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada por um conto qualquer do que quando ensinada de modo inteiramente abstrato. Por isso, algumas vezes, os professores trazem para a realidade do aluno, né, da sociedade, da época em que nós estamos vivendo, um determinado ensinamento. É o professor de física, é o professor de química, é o professor de língua portuguesa que traz para a realidade aquela teoria, aquela fórmula ou aquele método, né? Aquela análise sintática, aquele estilo de escrita, de redação, e coloca aquilo no nosso dia a dia. Então, torna-se muito mais fácil do que você olhar para aquela lousa, né? Eu ia falar quadro negro, mas aí o pessoal ia falar, ih, Rafael, você está muito velho então, né? Mas enfim, traz para a nossa realidade o que, num primeiro olhar, parece que coisa complicada, né? Como é que eu... E alguns alunos, né, nós perguntamos várias vezes ao longo do nosso período estudantil, né? Para que eu quero isso? Para que eu quero estudar? Para que eu quero aprender isso? Mas quando é trazido esse ensinamento, essa fórmula, para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, aí sim, aquilo torna-se interessante, torna-se, inclusive, agora eu estou entendendo a necessidade de saber, de conhecer isso. E era exatamente isso que Jesus fazia, né? As parábolas evangélicas, diz Vinícius, além disso, têm, com relação às transcendentes verdades que encerram, a propriedade e as vantagens dos tegumentos que envolvem os frutos. Olha aí. Essas camadas corticais servem para conservar doce e saborosa a polpa dos frutos, preservando-os das contingências exteriores a que se acham expostos. Se a natureza não tivesse protegido dessa forma os frutos, o homem jamais chegaria
a utilizar-se deles. Olha que interessante, Vinícius falando que as parábolas, elas têm uma espécie de casca, de proteção, assim como os frutos têm a casca, para proteger o interior, que é o que nos interessa. Olha que interessante. Assim também, se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no manto parabólico, eles não teriam chegado até nós. Nós sabemos, né? Existe até um provérbio popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Então, se não tivesse Jesus se utilizado de parábolas, o que ele houvesse ensinado, que inclusive aconteceu, né? Haveria sido modificado, suprimido, acrescido, que aconteceu, né? Na Bíblia há supressões, acréscimos, alterações ao longo da história da humanidade. Agora, as parábolas, queremos crer, e Vinícius está aqui destacando, provavelmente ficaram preservadas justamente por serem mais fáceis de serem recontadas, sem que sejam alteradas, suprimidas ou acrescidas. Então, continua Vinícius. Para saborearmos os frutos, despojamo-los de seus respectivos envoltórios. Da mesma sorte, para lobrigarmos o espírito das parábolas, temos que despojá-lo da letra que a envolve. Então, quer dizer, a gente não pode ficar só na letra, só no que está escrito, né? Uma interpretação, uma hermenêutica, né? Apenas literal, né? Tem que ser uma hermenêutica, uma interpretação que vai além disso. É possível, diz Vinícius, que os comodistas condenem o processo parabólico, alegando que dá lugar a confusões ou que dificulta a aprendizagem da verdade. Existem, né, os que dizem: para que contar uma história se a gente pode falar diretamente? Mas aí que está a questão da transposição didática, da capacidade de suportação. Nem sempre o que a gente ouve sem ter esse facilitador, essa adaptação, fica claro, fica compreendido. Jesus, na sua sabedoria divina, teve todo esse cuidado, esse carinho, esse amor, essa preocupação conosco. E aí diz mais Vinícius, né? Vou repetir aqui esse trecho que eu acabei de ler. É possível que os comodistas condenem o processo parabólico. Porque muitas vezes, meus irmãos, quem já foi professor ou é professor, sabe, dá trabalho para o professor adaptar um determinado assunto, ilustrar, né? Elaborar uma prova. Não estou desmerecendo aqui os professores de hoje, mas hoje em dia está muito mais fácil ser professor, porque muitos colégios, muitas escolas têm o seu material já que vem do método tal, não sei o que. O professor nem elabora mais prova, né? Antigamente, os professores tinham que elaborar toda a prova, a questão, a redação, o texto principal, enfim. Então, dava muito mais trabalho. Hoje em dia está menos trabalhoso. Tem outros aspectos trabalhosos, mas essa questão de criar, de adaptar, está menos trabalhosa do que antigamente, sem desmerecer os professores atuais, né? Mas então, quer dizer, os comodistas, diz Vinícius, condenam o processo porque dá trabalho você criar uma história para ensinar uma verdade, né? Alegando que dá lugar a confusões ou que dificulta a aprendizagem da verdade, como se estivesse desviando, por exemplo, né, do cerne da questão. A estes, diz Vinícius, cumpre lembrar que nenhum fruto existe sem casca, e jamais se viu alguém pretender que o trabalho em descascá-lo
não compense o proveito que dele tiramos, já como alimento, já como portador de vitaminas essenciais à saúde e à vida do corpo. Todos concordam perfeitamente com o pequeno esforço despendido em desembaraçar os frutos dos seus tegumentos. Outros há extravagantes que comem qualquer fruta com casca e querem convencer os outros de que é assim que se deve comê-lo. Quer dizer, não precisa descascar não, come com casca mesmo, né? Dá menos trabalho. Estes, diz Vinícius, são os sectaristas que desprezam o espírito que vivifica e pregam a letra que mata. Ainda não experimentaram o legítimo paladar das parábolas do Senhor. Olha que metáfora maravilhosa, meus irmãos. Quando a gente come uma fruta com casca, o sabor da fruta é alterado. Então, Vinícius está falando aqui, ler e interpretar uma parábola sem tirar a casca é ficar na letra que mata e não adentrar, alcançar o espírito que vivifica. Então ele diz aqui, ainda não experimentaram o legítimo paladar das parábolas do Senhor. Olha que maravilha. Cheias de doçura e aroma, visto como insistem em comer qualquer fruta com casca. Então, que texto interessante e que nos ajuda a começar a entender um pouco mais as parábolas de Jesus. E aí, meus irmãos, para terminar então a nossa reflexão, agora sobre a parábola do semeador, que foi a que deu origem à pergunta dos discípulos de por que Jesus falava, ensinava por parábolas. Nós vamos ao livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 64, intitulado Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Olha aí. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, primeiro ponto aqui, Jesus, explicando a parábola do semeador, ele diz, o semeador sou eu. É o Filho do homem, o Filho de Deus. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, olha aí, para nos devotarmos ao serviço do próximo. E aí, não por acaso, nós estamos falando de interpretação e Emmanuel toca aqui, né, nessa expressão, ponto de vista, que é algo que desde que o homem existe no mundo, complica demais a nossa vida, né? O meu ponto de vista. E aí a gente vê, por exemplo, lá no livro 50 anos depois, né, o pai Epifânio, quando Célia Lúcius, vestida de homem, justamente para não ser morta, para não sofrer mais do que já havia sofrido, resolve abrigar-se num mosteiro e passa a adotar a identidade, a usar a identidade de irmão marinho, né? E logo assim é recebido
o irmão Marinho, o dirigente do mosteiro, que era o chamado pai Epifânio, dá alguns avisos a esse novo monge que estava adentrando o mosteiro e diz que aqui no nosso mosteiro nós estudamos e seguimos as lições de Jesus Cristo de acordo com a minha interpretação. Então, quer dizer, olha como que a gente muitas vezes peca, né? Porque em vez de seguir a interpretação boa, a interpretação valorosa, a interpretação que mais se aproxima da pureza, da essência, interpretações essas dadas por grandes almas, grandes missionários, grandes heróis do cristianismo, nós queremos dar a nossa interpretação. Então de acordo com a minha interpretação, com o meu ponto de vista. E aí a gente tem visto aí, né, pessoas que se dizem cristãs fazendo poucas e boas, né, adulterando o evangelho, adulterando alguns espíritos, adulterando a doutrina espírita. Então, essa questão de ponto de vista é uma pedra no nosso sapato. Quem colocou essa pedra? Nós mesmos, né? Então, a gente tem que atentar para isso. Será que a gente está na condição, na capacidade, no nível de dar interpretações, né? De ter o nosso próprio ponto de vista? Quero crer que nós outros espíritos abaixo de medianos, né, não estamos nessa condição. Então vamos recorrer à interpretação, ao ponto de vista de um Emmanuel. Vamos recorrer, vamos buscar a interpretação, o ponto de vista de um professor Clóvis Tavares, de um Vinícius e tantos outros, né? E não ficar na nossa ousadia, na nossa soberba, querendo fazer valer ou provar por A mais B que a nossa interpretação, nosso ponto de vista que é o melhor, o mais correto. Então, não por acaso, Emmanuel usou aqui esse termo. É necessário desintegrar o velho cárcere. Olha aí, isso é uma prisão. A gente fica preso do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu entendo dessa forma, eu tenho essa interpretação, eu tenho esse ponto de vista, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a, né? Quando Jesus nasceu, os primeiros que receberam a notícia foram os pastores. E continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Quer dizer, Jesus não escolheu para quem ele ia pregar, para quem ele ia trazer a sua mensagem, a mensagem de Deus. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos
e confundiu-se com a sombra. Olha aí, meus irmãos. Jesus humilhou-se, confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Meus irmãos, nós temos a pequenez de quando a gente começa a querer brilhar, querer crescer, a gente quer que o outro não brilhe. Eu é que vou brilhar, eu quero brilhar sozinho. E a gente não atenta, porque Deus, que é a sabedoria, Jesus, que é o seu mensageiro, o seu emissário direto, o representante de Deus, também na sua sabedoria, eles nos dão lições que estão em tudo, está na natureza. Então quando a gente começa a querer crescer, querer evoluir, que é ótimo, é um objetivo, né? É uma vontade, é um desejo muito bom. Só que a gente começa a querer crescer fazendo com que os outros diminuam. A gente começa a querer brilhar fazendo com que os outros se apaguem. E a gente não presta atenção para esse céu maravilhoso que à noite tem inúmeras estrelas, todas elas brilhando. Uma estrela não se ofusca por causa de outra que está brilhando ao lado dela. Ela brilha, assim como a outra, como a outra, como a outra. Então a gente não presta atenção nessas lições que estão à nossa disposição. Quer brilhar? Ótimo, brilhe, mas não apague a luz do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, do seu companheiro, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Não apague a luz dele, brilhe você também. Né? Então, Jesus, que é a luz do mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Emmanuel está dizendo aqui, confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, muitas vezes a gente fica, eu não vou semear, eu não vou jogar a semente aqui ou ali, porque essa terra não é boa. Jesus, o Berto Roden também diz isso, ele não jogou a semente somente na terra que estava preparada, ele jogou em todos os terrenos. E aí muitos de nós podemos eventualmente criticar, né? Poxa, mas Jesus, que é o emissário de Deus, né? O semeador, a representação, personificação da divindade, sabendo que aquela terra não estava boa, era beira de estrada, era terra pedregosa, era terra com espinheiros, jogou, quer dizer, o Berto Roden fala, será que ele não se atentou de que estaria desperdiçando a semente? Mas aí que está, não é desperdício. Porque Jesus, sabendo que nós somos a terra que Deus criou, né, nós podemos estar num momento de infertilidade. Nós podemos estar num momento de beira de estrada, nós podemos estar num momento de terra pedregosa, nós podemos estar num momento de terra cheia de espinhos. Mas se nós trabalharmos a nossa terra, se nós aceitarmos que o lavrador trabalhe, adube, né, passe o arado, né, e revolva a terra dos nossos corações, a semente brotará, meus irmãos. Então nós temos que seguir esse caminho. E não importa se inicialmente, se é que já estamos nesse nível de terra boa, né, se nós vamos produzir 30, né, ou 60 ou 100. O que importa é que nós permitamos que essa semente brote, cresça, floresça e frutifique.
mesmo que seja inicialmente pouco ou quase nada, e que depois isso aumente e cresça para 30 por 1, 60 por 1 e finalmente 100 por 1. Então, que essa maravilha dessa didática de Jesus possa, né, fazer diferença nas nossas vidas e que nós saibamos aproveitar essas interpretações maravilhosas que estão ao nosso alcance e além das interpretações, das parábolas em si, né, que Jesus nos contou. Então fica aí essa reflexão sobre essa maravilha, esse ensino, essa didática, essa metodologia de Jesus, e também quero fazer aqui uma rápida homenagem ao amigo Rolando, né, que desencarnou recentemente, que hoje, se aqui estivesse entre nós como encarnado, estaria fazendo aniversário, que ele receba, onde estiver, a nossa lembrança, o nosso carinho, a nossa homenagem e a nossa gratidão. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos proteja e que nós saibamos, né, aproveitar tudo isso que está à nossa disposição. Que assim seja, meus irmãos, que nós tenhamos um sábado, um final de sábado de paz, de alegria, um domingo de paz também e uma semana de muito trabalho, de estudo, de fé, de esperança e de renovação. Uma boa noite a todos e mais uma vez agradeço pela assistência, pela audiência, pela oitiva. Que Deus nos abençoe.